Oi, eu sou o professor Agailton e essa aula foi preparada para os alunos do sexto ano. Vamos hoje conhecer a história da Grécia Antiga. A Grécia Antiga é fenomenal. Aliás, hoje nós vamos começar a conhecer, porque virão vários temas em relação à Grécia Antiga. A Grécia ela não foi conhecida no início, a Grécia Antiga, como um país. Ela era um mundo, ela era o mundo grego, porque eles tinham sua própria cultura, sua própria literatura nas artes, enfim, era um povo que servia de parâmetro para o restante do mundo. Então eles viviam um pouco isolados porque as aldeias, as cidades, estados eram era muito montanhosa e isso causava um distanciamento das pessoas. Mas eles sempre foram muito inteligentes, né? Por exemplo, quando eu falo de Grécia Antiga, você fica meio sem entender, mas talvez se eu colocar para você algumas palavrinhas, você vai lembrar da Grécia Antiga. Veja bem, se eu falar em democracia, você já ouviu falar? Espero que sim. Olimpíadas, política, harmonia, Sócrates, economia, Platão. Quem não ouviu falar em Platão? Aristóteles, Zeus. Agora, Deus, Zeus, esse você já ouviu falar. Ah? Enfim, Hércules, a lenda do Minotauro, o mito do Minotauro, tudo isso e muito mais palavras que estão aqui juntinho da gente, pertinho de nós, é da Grécia Antiga. Surgiu lá tudo isso. Mas hoje já é importante que nós passamos a conhecer a localização da Grécia Antiga, né? A localização da Grécia, ela se localiza no extremo sul da Península Balcânica, entre os mares Egeu, no Mediterrâneo e o Jônico. Ela se localiza entre esses três mares. Por isso a gente está falando que ela não era apenas um país, era um mundo. É muito extensa, né? E ela estava dividida em três regiões. A Grécia Antiga foi dividida em três regiões. Grécia continental, ela foi dividida em três regiões. Uma era a Grécia continental, a outra Grécia insular e a Grécia asiática, que já fica mais para o lado da Ásia. Então, essa foi a divisão que foi feita na Grécia Antiga. O território grego se dividiu muito bem e se expandiu muito rápido. O que fez a Grécia crescer, se expandir tão rápido? A Grécia era grande produtora de ferro. E por ela ser grande produtora de ferro, com jazidas de ferro, lá se desenvolveu também técnicas para a fabricação de materiais, de utensílios em ferro. Por exemplo, a pá, o facão, a enxada, essas ferramentas que vão auxiliar, que auxiliaram e auxiliam até hoje os agricultores na produção, na agricultura, surgiu na Grécia Antiga. Isso fez com que a Grécia ganhasse muito mais espaço, que ela se tornasse uma potência, digamos assim, no período, porque com essa produção desse material, que além dela utilizar para crescer a sua agricultura, a sua produção, ela também vendia.
esse material para outros povos. Então a Grécia se tornou uma grande produtora de materiais, de utensílios em ferro. Mas nós não vamos falar apenas da Grécia nesse momento, nesse sentido. Nós temos vários subtemas para falar da Grécia. Né? A gente vai conhecer as cidades-estados, a questão religiosa, que é fantástica da Grécia, né? A democracia que surgiu, esse termo surgiu na Grécia, o século de Péricles, Esparta, fantástica cidade da Grécia, a sociedade espartana, os deuses e os heróis gregos, a mitologia. Então, gente, hoje nós estamos tendo apenas um pouquinho, estamos vendo apenas um pouquinho do que nós vamos estudar ao longo nesse período agora. Porque a história da Grécia não se pode começar aqui e parar aqui. É muito interessante, muito grande, como a história de Roma, que nós vamos ver também logo na frente, certo? Então vamos lá. A cidade, nessa divisão das aldeias, das pequenas cidades, surgiram as chamadas cidades-estados. As cidades-estado da Grécia teve duas que mais se destacaram, que mais se desenvolveram. Quais foram essas duas? Atenas e Esparta. Atenas, que hoje é a atual capital da Grécia, já existia nesse período. Então, ela já era uma cidade elevadíssima e posteriormente se tornou a capital da Grécia. Aí Esparta, que você vai conhecer a história de Esparta, que é fantástica também, logo mais na frente. A mitologia grega, nós vamos estudar a mitologia grega, fantástica, com todos os seus, com todos aqueles mitos e deuses, né, como Zeus, e enfim, você vai se apaixonar. Então, meus queridos, hoje eu queria levar para vocês, como abertura desse tema, para você ter conhecimento apenas da localização, como já foi dito aqui, onde ela está localizada, em qual é a faixa de terra, como ela foi dividida em 3 territórios, né? Ali próximo, né, dos mares, né? Do Egeu, do Mediterrâneo e também e também a parte asiática. E também vamos falar, gostaria muito também que você estivesse atento para as 2 cidades-estados que mais se destacaram nesse período. Qual foi as 2 cidades? Atenas e Esparta. Certo? Então você vai abrir seu livro, não esqueça de complementar esse estudo, porque eu poderia explanar muito mais essa aula, mas eu gostaria que você pegasse o seu livro a partir da página 130, para poder você se aprofundar nos assuntos e me questionar. Me questione, me pergunte, tire suas dúvidas. Não tenha medo não, pergunte, professor, eu não entendi por isso que está aqui no livro. Por isso eu não quero explanar tanto, o que eu quero agora é explorar você. Leia o seu livro, porque a atividade já está lá no aplicativo Sala de Aula, no Google Sala de Aula, ok? Então era só isso por hoje. Não esqueça da página do livro, a partir da página 130. Você vai começar a estudar a Grécia Antiga. Nós vamos estudar a Grécia Antiga. A partir daí, muito e muito mais virá sobre a Grécia. Ok? Então era só isso por hoje. Tchau!